Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo central aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber nesta noite o deputado estadual Fred Pacheco, do Mobiliza. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. É recíproca, a felicidade também é nossa. Estamos também felizes em recebê-lo pela primeira vez nessa bancada. Deputado, eu queria começar a nossa conversa, antes de entrar em política exatamente, de falar de questões, tem questões importantes a serem abordadas aqui. Eu queria falar um pouco sobre a sua trajetória, um pouco sobre a sua vida, porque eu devo confessar que eu conheci o teu irmão. Isso. Já tinha projeção política e, de repente, o senhor surge como também deputado e eu vi uma semelhança muito grande. Na verdade, houve uma confusão. Quem está aparecendo ali é o Márcio, é o Fred, Isso. é o Fred, é o Márcio. E eu queria, em função disso, em função, digamos, do meu desconhecimento sobre a sua trajetória, eu acho que esse desconhecimento também é também dos telespectadores, ele se expande a todos que estão nos assistindo. Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua vida. Eu sei que o senhor é vocalista de uma banda católica, tem projeção no meio artístico, católico, gospel. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, mas começasse. O senhor nasceu em Sorocaba, veio para o Rio. Fala um pouco sobre a sua vida, a sua história. Interessante que muitas vezes eu falo no plural, falo nós porque nós somos gêmeos, eu e o Márcio. Sim. Então a minha vida começa numa situação onde eu falo que eu nunca me senti sozinho, porque nem no ventre da nossa mãe a gente estava ali sozinho. Então isso talvez tenha sido, e sem dúvida nenhuma, uma das grandes bênçãos na minha vida é poder ser irmão do Márcio. Claro, a gente acaba sendo confundido, tanto as pessoas me confundem com ele, até ele o comigo. Tom da voz é muito Isso parecido. é normal, a gente é muito, até o penteado é muito parecido também, e aí a gente acaba de fato sendo confundido, e eu fico muitas vezes honrado por isso. Nós nascemos em Sorocaba, somos em 4 filhos, do seu Carlos e da dona Márcia, que são falecidos já, e nós somos os mais velhos. Eu tenho 49 anos e tal, nós temos 49 anos, temos mais 2 irmãs. É engraçado que, no seu caso, não existe primeira pessoa do singular. Sempre, não existe, sempre nós. Sempre nós, né? E é interessante isso, essa questão dos gêmeos, muita gente pensa assim, né? Nós somos muito parecidos, né? Não somos idênticos em todas as coisas. Claro que tem muita gente que confunde. Se estivermos aqui os 2 juntos, você consegue notar as diferenças. Mas nós somos muito diferentes, assim, na forma de agir e na personalidade. Isso também é muito bom. Muitas vezes eu percebo que nós nos completamos em algumas questões, né? Até nas práticas. Eu sou canhoto, ele é destro, então a gente acaba se completando em muitas coisas. Então, mas o senhor teve um papel, agora entrando um pouco na sua atividade artística, o senhor, juntamente também com o Márcio, vocês passaram a participar de grupos. Religiosos e tiveram um papel aí. Inclusive, me parece que daí vem um pouco a relação de vocês com o governador Cláudio Castro, né? Então, porque tem uma proximidade muito grande. Ele também teve uma trajetória muito parecida, né? A gente começou muito cedo a caminhar na igreja, em grupos jovens, grupos de oração, aquela coisa toda. E a música sempre chamou muita atenção, a música da missa, tocar na igreja, tocar ali nos movimentos. A gente sempre gostou muito de música, mas ali, sem dúvida nenhuma, a música fazia parte daquele processo oracional, do processo do jovem e tal. Então, a Vocês música começaram em que igreja, em que paróquia? Como é que foi o despertar disso? A primeira paróquia que a gente participou chamava-se São Paulo Apóstolo, na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, num grupo jovem chamado DISPA, Discípulos de São Paulo Apóstolo. Começou grupo jovem, em Sorocaba, Começou então. em Sorocaba, e depois a gente nunca mais parou nessa relação do grupo jovem. Aí, com 16 para 17 anos, a gente vem para o Rio de Janeiro, meu pai começa a trabalhar no Rio,
e nosso pai começa a trabalhar e a gente imediatamente entra para uma comunidade que é muito conhecida no Rio, que é a comunidade Bom Pastor, Sim, sim. que é a primeira comunidade da renovação carismática, uma das primeiras do movimento da renovação, e ali a música fica ainda mais evidente no movimento da renovação, nos grupos de oração, e aí a gente vai se formando. Naquele momento, a gente começa a formar as bandas, a gente havia o movimento de algumas bandas com mais expressão no universo da música católica, a própria banda Bom Pastor, e depois eu saio da banda Bom Pastor, eu fazia parte, era o vocalista da banda, mas logo na vinda do Papa João Paulo II, na chegada do Papa João Paulo, eu toco ali numa banda que foi formada para poder receber o Papa, e depois eu saio da banda e gravo um CD solo. Pedi licença da comunidade e logo na sequência eu conheci os meus parceiros de até hoje da banda Dom, que é a banda que eu hoje sou vocalista. Da qual sou vocalista que eu sou vocalista hoje, o Augusto e o Felipe. E aí a gente começou uma trajetória, de fato, ali um pouco eu e meu irmão, a gente acaba se separando em relação ao projeto musical, ele assume o vocal da banda Bom Pastor e eu assumo a banda Dom, e aí a gente divide um pouco, cada um seguir a sua trajetória. Seguir um pouco a trajetória musical, entendendo as suas tendências, as suas questões, e compondo junto. A gente continuava compondo, a gente continuava... composição, o senhor é autor de uma música já conhecida, que é Tudo é do Pai, gravada pelo padre Marcelo Rossi. Padre Fábio de Mello. Fábio de Mello também. Né? E a gente acaba compondo algumas coisas, e enfim, e aí a trajetória musical também acaba se separando um pouco, mas a gente não teve rompimento algum, mas foi por uma questão mesmo de uma situação de vida, né, que aconteceu, sim. de experiência também religiosa, etc. Né? E aí agora vocês se reencontraram, porque criaram agora uma dupla sertaneja em 2021, 2020, que é Fred e Márcio. Né? Então, isso era um sonho antigo, porque antes de todo o processo da música religiosa, a gente sempre quis ser cantor sertanejo, eu e o Márcio, a gente desde adolescente. Quer dizer que a motivação inicial era ser cantor sertanejo. Sim. E aí a coisa não aconteceu. Até que é muito forte lá em Sorocaba, no interior de São Paulo. A coisa não aconteceu da maneira como a gente esperava, até porque a gente acabou se dedicando aos estudos, ao trabalho, a gente não conseguia lidar com a música de maneira profissional naquele momento da nossa vida. Né? E aí o sonho ficou meio que congelado, a gente, então, de fato, seguiu nossa vida dos estudos e do trabalho, um trabalho formal, etc. E a música passou a ser, de fato, um trabalho evangelizador, paralelo ao trabalho que eu desenvolvia. Então, eu me formei em Direito, depois entrei para a iniciativa privada. Então, não só eu, o Augusto é professor, o Felipe também. Então, trabalhávamos com duas coisas. Tem até aquela coisa que às vezes as pessoas falam para mim, pô, Fred, você é músico, mas você também trabalha ou você é só músico, né? Então, não, músico, a gente também trabalha com a música. Era uma outra atividade que a gente exercia, mas era de maneira mais paralela, porque da música católica. Então eu me lembro bem, a gente viajava muito com a banda Dom, e final de semana, e segunda-feira eu tinha que estar no escritório trabalhando, enfim. Sim. Então a gente, durante muitos anos, a banda tem 25 anos já, durante muitos anos a gente levou essa forma de vida paralela, né, com a banda. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de política, vai entrar em política, mas e sobre o projeto da dupla sertaneja? Então, há quantas anda esse projeto? Então, a dupla foi um negócio muito legal, porque quando a gente literalmente se reencontrou, até pelas questões profissionais, da política, quando eu acabei enveredando agora para a questão, por um convite do nosso governador, Cláudio Castro, eu em 2021 venho para o Rio de Janeiro para assumir alguns projetos de logística da Secretaria das Cidades. Eu tinha muita experiência no setor privado e ele me chamou por isso, para que a gente pudesse equacionar algumas questões que eram importantes para ele. E logo em seguida assumi a vice-presidência do DR, também para cuidar do programa Asfalto Presente. Então a gente conseguiu viabilizar algumas questões muito importantes do Estado e o Cláudio ficou muito satisfeito, isso foi muito bom para nós. E na sequência... Foi eleito deputado. Porque o Márcio foi vereador, 2 mandatos no Rio, e deputado por 3 mandatos. Ele estava exatamente no 3º mandato. O Márcio estava no advento para a eleição do Tribunal de Contas. E quando, então, as coisas começam a se encaixar para que ele pudesse ir para o tribunal, o Cláudio me chama e diz, olha, o que você acha de vir candidato? Porque
e aí uma decisão de grupo também, de grupo político, entendendo que o Márcio tinha um legado e precisava continuar esse legado. Apesar de eu não ter tido nenhuma experiência política, o Márcio foi treinado na política desde 2004, né? Mas eu tinha, de fato, uma experiência muito grande no setor privado, muitos anos trabalhando em grandes corporações, e eu entendia que eu podia trazer essa experiência também para o universo da política e assim acabou dando certo. A gente fez um projeto muito rápido, foram 45 dias de campanha praticamente e acabou dando certo e eu estou muito feliz hoje de estar exercendo essa atividade. Eu nunca pensei que fosse gostar tanto, Ricardo, desse projeto. Apresentação da tua trajetória, eu vou fazer um intervalo e eu quero voltar no próximo bloco falando sobre o trabalho que eu reputo como o mais importante que o senhor desempenhou até aqui, porque foi através dele, inclusive, que o senhor ganhou visibilidade a ponto de eu começar a notar o seu trabalho na LERJ, que foi o trabalho de proposição da CPI dos planos de saúde. Perfeito. Foi aprovado e, enfim, um trabalho realmente maravilhoso, meritório, e que agora tem sofrido, enfim, um combate, enfim, a oposição do segmento, mas a população com certeza apoia e espera uma solução favorável para que a CPI retome, enfim, o seu curso. Voltamos em um minuto. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Fred Pacheco, do Mobiliza. Deputado, como disse no bloco anterior, o senhor tem se notabilizado pela defesa das pessoas deficientes e, nesse contexto, o senhor propôs uma CPI para investigar o rompimento unilateral de contratos. Muitos autistas que eram atendidos pelos planos de saúde, de repente, nos últimos anos, no último ano exatamente, houve uma sequência de fatos que foram denunciados de rompimentos desses contratos, de negativa de atendimento, negativa de continuidade no tratamento. Enfim, a situação do atendimento dos planos de saúde passou a se constituir num caso grave, uma aberração, que as pessoas contribuem ao longo dos anos, fazem um sacrifício muito grande para honrar o pagamento dos planos de saúde, que são caros, não são baratos, e, no entanto, na hora que precisam, tem objeção, tem, enfim, a negativa da parte das empresas. E o senhor teve a coragem de propor essa CPI, coisa que conseguiu a criação da CPI aqui com o presidente Bacelar, coisa que o deputado Áureo não consegue em Brasília, até porque tem digamos, não tem a simpatia do próprio presidente Arthur Lira, que não propõe, que não encaminha a criação da CPI. Aqui a CPI foi encaminhada. Mas, a despeito de tudo isso, agora, recentemente, o órgão especial do Tribunal de Justiça mandou suspender os trabalhos. O que é isso, deputado? Qual é a sua análise sobre isso? Quer dizer, a população, quando tem um momento em que seus direitos passam a ser defendidos, quer dizer, no parlamento vem uma decisão de um outro poder suspendendo os trabalhos da CPI. É estranho isso, deputado. Ricardo, eu confesso que a gente costuma dizer que decisão judicial a gente acata, né? Respeita, mas eu não posso concordar com uma situação que hoje ela está literalmente fazendo com que a corda arrebente no lado mais fraco, né? E ainda mais sob as alegações que foram apresentadas pela Associação Brasileira dos Planos de Saúde, que mostra que, de fato, há um poder gigantesco de lobby por trás disso tudo, mas, como eu disse, a gente tem que respeitar e continuar lutando com todos os instrumentos que nós temos legais, institucionais, para poder reverter essa situação da melhor forma possível. Então, a CPI foi instalada e foram realizadas 8 reuniões, exato. É isso? E o que é que nessas 8 sessões conseguiu ser apurado, deputado? Então, sabe que, inicialmente, Ricardo, nós recebemos muitas denúncias na Comissão da Pessoa com Deficiência, que eu tenho a honra de presidir na LERJ. Então, e as denúncias elas chegavam assim, exatamente, e você que está me assistindo pode ter esse caso acontecendo com você. As pessoas recebiam uma carta dizendo que o plano de saúde, ele estava dando prejuízo. Olha que absurdo, né? Que
estava dando prejuízo, que aquele contrato, muitas vezes com o filho com deficiência, ele estava dando prejuízo e que por conta desse prejuízo havia uma cláusula contratual, que são os contratos de adesão, que permitiam um cancelamento unilateral daquele plano. Então veja, legalmente isso é possível, porque o contrato de adesão permite que se faça um cancelamento unilateral com um prazo definido de 30 ou 60 dias. Isto falando de legalidade, mas não de moralidade ou de humanidade. Já é um que é o contrato que você leonino, dizia. né? Que o contrato já começa errado. Exatamente. Onde imagina que você paga o seu plano de saúde, essa é a realidade, você paga o seu plano de saúde todo mês, em dia, e de repente recebe uma carta com o nome do seu filho, dizendo que ele dá prejuízo, isso de maneira muito formal, né? Não é coloquial como eu estou dizendo aqui, e dizendo que o seu plano vai ser cancelado. Aí bate o desespero, lógico, as pessoas vão até a comissão da pessoa com deficiência, vão até o meu gabinete, porque sabem a nossa luta sobre esta causa, e dizem, deputado, a gente precisa, o que a gente faz? E aí nós procuramos o diálogo. A gente procurou os representantes dos planos, os presidentes das empresas, tentando dialogar, participamos de manifestações pacíficas com esses pais e mães, para tentar uma saída. E qual foi a resposta dos planos de saúde diante de situações tão graves como essa? A resposta era essa, que, olha, nós estamos no vermelho. Então, aí que começou a acender o nosso sinal amarelo, porque eles diziam para a gente... É uma questão puramente econômica, não há respeito ao ser humano, não há respeito... Enfim, qualquer outra questão de natureza social não conta. Isso. O que conta apenas é a máquina calculadora. Eles diziam que a conta não fechava. E aí, nós começamos a questionar esse número, porque em qualquer Google que você der agora, você que está nos acompanhando, se você colocar lucro dos planos de saúde em qualquer servidor de pesquisa, você vai identificar que os planos de saúde, eles têm lucro e não tem prejuízo, como eles mesmos diziam no diálogo que estabelecemos, ou nos ofícios que mandávamos, ou então nas audiências públicas que convidávamos. Então, o que nós fizemos? Não havia outra maneira. Nós tínhamos que colocar na mesa a verdade. A gente propôs a CPI não como um caça às bruxas. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito que tinha o poder de investigar a fundo os argumentos que estavam sendo apresentados. E eu dizia muito isso. Todo mundo tem medo de CPI, isso é verdade? Eu dizia, vejam só, eu não quero aqui punir ou ter um processo punitivo, desde que não seja, de fato, absolutamente necessário. O que a gente quer é estabelecer uma relação onde a gente encontre uma solução para um tema que é complexo. Porque eu sei que, de fato, há situações, e eles apresentavam, por exemplo, Fred, mas a gente tem situação de fraude, a gente tem situação de extrema utilização que não fraude, tem que combater a fraude. Então, veja, é isso que nós... Então, eu falei, muito bem, se nós temos situações de utilização extrema, que de repente está sendo utilizado da forma indevida, ou fraude, o que a gente tem que colocar na mesa uma possibilidade de entender que o cenário mudou. Eu não posso mais olhar para a situação desses pais e mães, identificando que existe uma necessidade real e concreta de famílias que dependem, por exemplo, de um tratamento contínuo para os seus filhos, para que o seu filho volte a falar. Para que o seu filho, Ricardo, entenda bem isso, volte a fazer xixi. É uma situação dramática. No vaso sanitário e não na roupa. É uma situação dramática. Crianças que têm uma situação de limitação, enfim, motora, e que precisa que o seu filho volte a frequentar a sua escola. E os planos de saúde enfrentam isso com uma insensibilidade absoluta. Então e o que nós trouxemos para a conversa, Ricardo, e que a gente entendeu que não havia essa sensibilização, e eu fui o primeiro a dizer isso, falei, veja, há de se ter uma responsabilidade social com esse tema. Eu entendo que é caro o processo. Eu entendo. Eu entendo que tem gente que usa mais, mas o princípio do mutualismo, ele existe para isso. Ou seja, se você colocar uma régua na mesa, você vai entender. Quase não usam, outros usam muito. Simples. Exatamente. Tem gente que não usa para pagar por aqueles que precisam usar mais. O sistema essa é a lógica do essa é a lógica do sistema de plano de saúde. Então, a nossa proposta era investigar para poder coibir as inverdades. E dizer o seguinte, olha, aqui, quando você é convocado para uma CPI, você tem que dizer a verdade. Boa. Não tem narrativa. Não dá para chegar ali e falar assim, eu estou tendo prejuízo, mostrar uma apresentação bonita de marketing. Não, ele vai ter porque é obrigado a abrir conta.
A gente pode, por exemplo, quebrar o sigilo. Então não adianta chegar ali para mim, numa audiência pública, por exemplo, dizer assim, não, a gente está quebrado, a gente vai dar problema, vai fechar, a saúde suplementar vai quebrar. Não, peraí. Então vamos mostrar a verdade. Vamos quebrar o sigilo. Vamos quebrar o sigilo. A sua palavra com os números. Com número, porque eu sou de fato, eu vim do setor privado, eu sei fazer isso. Então vamos colocar as palavras na mesa, vamos colocar os números na mesa, a gente vai estudar balancete, a gente vai colocar o que é fraude, o que é excesso, a gente constrói uma nova solução e uma coisa, e aí eu como parlamentar e como representante de fato da população, eu preciso dizer o seguinte, olha, eu só não quero que a situação, a corda de fato arrebente para o lado mais fraco. E sem dúvida nenhuma, é o que tem acontecido. Não dá para dizer que os pais e mães que estão tendo seus filhos com seus tratamentos interrompidos é o lado mais forte em relação à saúde suplementar no Brasil, né? Que tem um poderio econômico gigantesco e que, em muitos momentos, se limitou ou se absteve da conversa de buscar uma solução para o caso. E não só os planos de saúde. A ANS também foi convocada para o tema, nós convidamos o presidente, convidamos outros órgãos que fazem parte desse cenário e desse ciclo. Veja, a quantidade, Ricardo, de liminares, a quantidade de ações judiciais que são abertas hoje, é responsabilidade também do Poder Judiciário participar desse tema, lógico, como construtor de solução, não só como meramente juiz. Juiz, não, tem que construir solução, porque na medida em que esses pais desesperados saem acionando a justiça, a verdade é o seguinte, quando o pai aciona a justiça, a liminar está pronta. É lógico. Porque a situação é tão grave que vem a decisão favorável. Deputado, eu vou fazer um intervalo, mas eu queria saber o seguinte, a alegação dos planos de saúde para negar o atendimento é o prejuízo, mas qual é a alegação dos planos de saúde no Tribunal de Justiça do Rio para fugir ao debate do problema? O que eles alegaram e que foi, digamos, tomado como razoável pelo Tribunal de Justiça a ponto de suspender a CPI? É muito inaceitável essa decisão, embora, obviamente, deva ser cumprida como toda decisão do Poder Judiciário. Voltamos em um minuto. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Fred Pacheco do Mobiliza, e eu deixei uma pergunta no bloco anterior, deputado, é sobre as razões que levaram os planos de saúde a buscar o Tribunal de Justiça para impedir a continuidade dos trabalhos da CPI, o que de certa forma mostra que eles estão fugindo ao debate, porque uma coisa é você apresentar os seus argumentos, dá prejuízo e tal, cancelei, digamos, isso tudo é plausível de ser discutido, ainda que discorde dos argumentos. Agora, quando você foge do debate, quando você recorre à justiça para não mais debater, para não mais prestar esclarecimentos a um poder, é preocupante, porque aí, a meu juízo, já há aí uma demonstração de fragilidade, porque você não quer o enfrentamento, você não quer cotejar a sua posição com a posição de quem discorda do que você está fazendo. E só isso já é suficiente para mostrar alguma dose de culpa nesse processo. E qual foi a alegação apresentada, deputado? Você falou tudo. Assim, a gente sempre se colocou à disposição do debate. Sim. E veja, para tema complexo, não há solução fácil. Né? Então a gente já sabia disso. A gente tem que colocar tudo na mesa para construir a melhor solução. E aí, quando eles judicializam, eles tentaram algumas liminares, e na última, de fato, foi concedida, a principal linha de organização era que a ALERJ, a Assembleia Legislativa, não tinha competência para legislar sobre questões privadas. Porque, de fato, a sua suplementar, você está ali envolvendo alguns direitos do setor privado. Num tecnicismo jurídico para fugir de uma questão objetiva, central, que diz respeito à população. Ou seja, se apega a um detalhe para fugir da questão central, que é, digamos, o cumprimento da sua obrigação diante dos consumidores, dos clientes, dos planos, enfim, por todo o Estado, no caso. Inclusive, que era a nossa linha de raciocínio, porque quando nós propusemos a CPI, e o presidente Bacelar, com muita coragem também, instaurou a CPI, primeira e única CPI em relação a planos de saúde para pessoas com deficiência até hoje na história,
E quando nós conseguimos fazer isso, a nossa linha de raciocínio jurídica era entender que havia uma relação consumerista, uma relação de consumidor no Estado do Rio de Janeiro, e que aí cabe a atuação da LERJ. A atuação da LERJ, que a gente precisa defender os consumidores. É uma relação de consumidor. Por quê? Porque são pessoas que pagam seus planos de saúde numa relação que também é uma relação comercial e que não estão tendo seus serviços atendidos por conta de um cancelamento imoral dos seus planos de saúde. Então, é uma relação de consumidor. Né? Então, a nossa linha jurídica para a instauração da CPI era absolutamente viável e absolutamente clara. E aí, claro que existe uma tese. E eu também sou do direito, posso dizer isso. A gente pode escolher a tese que a gente quer defender. Né? Então, nós defendemos a nossa e a corrente dos planos de saúde era que nós não tínhamos essa competência e, por isso, conseguiram a liminar e depois decidiram Agora, um órgão parece especial. que eles alegaram também, deputado, assim, eu estou surpreso, estupefato com essa informação, que a CPI estaria maculando a imagem dos planos de saúde, ou seja, eles estão com esse prurido, com essa cautela, com esse temor, mas não tem, quer dizer, o que macula a imagem do plano de saúde, o que vai conspurcar a imagem dos planos de saúde, é o não atendimento, e não a CPI, é a não prestação de serviço, é o rompimento unilateral, é exatamente o contrário. Confesso que quando eu li isso nas alegações, uma das alegações, me perdoe até a ironia, porque não tem outra palavra, é irônico, no mínimo é irônico, né? Dizer que a CPI estava causando um dano irreparável à imagem dos planos de saúde por conta dos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos. E causa dano à imagem é o não cumprimento do contrato. Causa dano à imagem, e é isso que a gente queria mostrar, sabe, Ricardo, que causa dano à imagem eram as pessoas que participavam conosco em todas as CPIs, pais e mães, pessoas com deficiência ali, em situações diversas, mostrando que os seus tratamentos estavam sendo interrompidos e por conta daquilo havia uma regressão imediata na sua condição de qualidade de vida. Então, isso é dano à imagem. Dano à imagem é alguém que tem, eu tenho um plano de saúde, por conta do plano eu não sou atendido e a minha qualidade de vida ela é absolutamente jogada de lado. Quando um poder quer apurar uma questão que aflige parcela da população, está provocando dano à imagem? É exatamente o contrário. Então, isso que nos deixa, de fato, muito triste. E qual é a saída, deputada? Na verdade, houve essa decisão, os trabalhos foram suspensos. O que pode ser feito agora? Qual é o caminho que pode ser trilhado para tentar a superação desse entrave judicial? Nós recorremos à Procuradoria da Casa, o Procurador-Geral Robson já está identificando as possibilidades de um embargo de declaração num órgão ainda superior. O que de fato a gente entende que a situação ainda fica difícil, porque agora foi no órgão especial, então juridicamente a gente tem poucas possibilidades. Mas o que pode ter feito um recurso a gente vai tentar. Ao STJ? A gente está tentando um recurso possível ainda para esgotar todas as possibilidades. Eu tive isso pelo presidente Bacelar. A LERJ, vai usar todas as medidas possíveis dentro do nosso instrumental jurídico para tentar reverter a situação. Agora, eu continuo atendendo a população, Ricardo. As pessoas vão no meu gabinete e eu falo, olha, o que a gente não vai parar é de falar, é de gritar, é de fazer coro para essas mães e pais, dizendo o seguinte, isso não está certo. Não se pode tratar as pessoas da maneira que os planos de saúde estão tratando, cancelando de forma unilateral, de forma imoral, sem dar uma solução para essas pessoas. Eu entendo que a situação é complexa, mas não é possível que se juntar 6 CEOs das grandes empresas, 5, 6 das maiores, e botar numa sala e falar assim, olha, nós temos aqui um problema para resolver. Vamos sentar junto com o deputado e com mais 3, 4 mães da sociedade civil aqui e vamos encontrar uma solução que atenda a todo mundo. Não é possível que a gente não tenha gente capaz para fazer isso. Quando se foge dessa composição, desse debate, é porque realmente tem-se culpa no cartório. Não é possível. Deputado, nessas apurações, nessas reuniões, o que o senhor, digamos, sei que o trabalho não foi concluído, foram apenas 8 sessões, mas o que de substancial, assim, de revelador, o senhor conseguiu colher? E a outra pergunta que eu queria saber existem aí 8 ou 10 planos de saúde, todos se comportam dessa maneira negligente ou há alguns que prevaricaram ainda mais no atendimento dos seus clientes?
Por conta da decisão, isso também nos impede de revelar questões que são internas ao trabalho, ao escopo da CPI, porque existe, de fato, uma tramitação que nos obrigaria a revelar todas as situações somente no relatório final. Sim, então, hoje, por exemplo, até eu fico impedido de dizer questões... Mas, por exemplo, era evidente que havia distorções em relação ao tema principal, a questão do prejuízo, aquilo que, de fato, era prejuízo das empresas e aquilo que é lucro, e que havia digamos assim, uma seleção quase que... e que eles repudiavam, falavam, não, a gente não está fazendo seleção de pessoas, mas a gente, na investigação, conseguia identificar que havia uma faixa no cancelamento unilateral, por exemplo, que abrangia a maioria dos casos de pessoas com deficiência e com doenças raras. Então aí a gente perguntava ali, como que esse... Está cancelando unilateralmente? Houve alguns cancelamentos, não, aí uns diziam, não, a gente não está cancelando, e a gente aprova. Sim. Vocês cancelam planos de saúde com pessoas, de pessoas com deficiência? Não. Vocês fazem seleção dessas pessoas? Não, de maneira nenhuma. E a gente tinha dado concreto de que... É uma aberração. X números, a maioria eram de pessoas com deficiência. Quer dizer, a gente ia chegar nessa conclusão, que de fato havia aí uma possibilidade Essa era a real de CPI, a seleção. meu juízo, deputado, mais relevante, mais importante da lei. Eu não tenho dúvida Porque tem nenhuma. outras CPIs aí que fazem barulho, confusão, a gente nota que é só, enfim, CPI com objetivo político. Essa era uma CPI a serviço da população. Eu não tenho dúvida. E quando a CPI tem esse escopo, esse objetivo, infelizmente acontece o que aconteceu. Vai-se à justiça e se impede a continuidade dos trabalhos. Voltamos em 1 minuto. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Fred Pacheco. Deputado, o senhor tem se destacado, né, na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, e agora o senhor aprovou a lei do censo, o censo das pessoas com deficiência, foi já promulgada pelo governador Cláudio Castro, Exato. que na verdade vai contabilizar todas as pessoas com deficiência do Estado para em seguida, diante desse número, se propor que tipo de ação, deputado? Primeiro é importante entender que não se faz uma boa política pública sem entender onde essas pessoas estão. Então, o censo ele tem essa missão. A gente fez a proposta da lei, da alteração da lei, atualizamos a lei e agora o governador sancionou e agora começa toda a força-tarefa com as secretarias do Estado para poder identificar, de fato, onde estão as pessoas com deficiência, quem elas são, como é que estão vivendo, quais são as suas necessidades e, a partir de todo esse mecanismo, esse diagnóstico, entender e direcionar melhor as políticas públicas em cada área. Então, isso vai ser feito a partir de uma força-tarefa das secretarias, dentro da Subsecretaria de Políticas Inclusivas. Que tem hoje... prazo para a realização desse censo? Tem uma expectativa de prazo? Não, agora já está começando o processo e ele vai ser feito a cada 2 anos. A cada 2 anos. A cada 2 anos precisa ser atualizado, vai ser de maneira muito mais efetiva, não só com tablets, mas também com um autogerenciamento através de apps. As políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro voltadas às pessoas com deficiência são satisfatórias? Ou acha que algo tem que ser aperfeiçoado, algo tem que ser ampliado? Qual é a sua avaliação sobre as políticas públicas do governo do Estado para as pessoas com deficiência? Eu vejo que a gente avançou. O governador Cláudio Castro tem isso no DNA dele. Sempre pensou, ele quando vereador já tinha a pauta também da pessoa com deficiência como algo do seu próprio DNA, e ele entende de inclusão e coloca isso como prioridade, pediu isso a mim, não só como presidente da comissão, mas como um parlamentar que de fato carrega hoje de fato essa bandeira. E o direcionamento é que a gente tenha uma capacidade de melhorar aquilo que é de inclusão de verdade. Inclusão de verdade, Ricardo, é possibilitar que a pessoa com deficiência tenha autonomia para sair da sua casa e ir para o seu trabalho. Então, eu preciso ter uma política direcionada a um transporte público eficiente, eficaz, para que essa pessoa tenha, como eu disse, autonomia de ir e vir. Eu tenho que ter a capacidade de ter uma gestão de saúde, onde profissionais da saúde consigam atender, por exemplo, pessoas autistas. Então, eu tenho que capacitar essas pessoas, eu tenho que ter a possibilidade de ter professores que estão habilitados, que entendem o processo.
E isso faz parte também de um contexto geral. Por exemplo, a Sub de Políticas Inclusivas tem uma escola de gestores. Na educação, que é uma área, digamos, que tem competência de tratar disso, com pessoas especiais e tal, o senhor acha que o trabalho é bem feito? O senhor acha que há muita carência ainda nesse atendimento específico? Qual é a sua avaliação específica sobre a atuação da Secretaria de Educação nesse campo? Eu posso dizer que, como eu disse, a Secretaria de Estado ela tem atuado de maneira muito eficaz nesse processo. Já não posso dizer o mesmo em relação ao município, porque eu recebo muitas reclamações em relação ao que a gente fala, que é o processo da escola fundamental, né? E aí a ausência de mediadores nas escolas, a ausência dos profissionais que podem, de fato, auxiliar as pessoas com deficiência e, sobretudo, com transtorno de espectro autista e que hoje precisam, de fato, de uma mediação para fazer com que o desenvolvimento aconteça. Então, acho que ali, isso foi uma discussão que eu tive, inclusive, quando fui agora candidato a vice-prefeito junto com o Rodrigo Amorim, era uma questão muito discutida, nós falávamos muito desse tema e acho que isso é um gap muito grande ainda que o município tem e precisa ampliar esse cuidado para a educação fundamental. Ainda dentro das suas proposições, o senhor fez recentemente uma proposição para que as delegacias de crimes raciais tratem também de questões relacionadas aos PCDs, as pessoas com deficiência física, é isso? Exato. O DECRAD hoje é a delegacia que trata os crimes de intolerância e o que a gente tem hoje são, em muitos momentos, um preconceito atitudinal, né? E de atitude. Então, há muito a se romper nessa questão desse bloqueio e muita intolerância acontece com a pessoa com deficiência. Então a gente alterou a lei do DECRAD possibilitando que esses crimes de intolerância também ocorressem não só nas relações raciais, ou enfim, e outras diversidades, mas sobretudo as intolerâncias que se referem à pessoa com deficiência. Então hoje é claro que a gente quer algo ampliado. Além desse projeto, eu tenho um projeto em conjunto com o deputado Carlos Mink, que obriga o Estado a ter um programa de acessibilidade a todas as delegacias, porque eu entendo que todas precisam ser acessíveis para atender a pessoa com deficiência, e com todas as suas diversidades. Então, falar de diversidade é muito amplo. A gente não pode ter só uma bandeira. A pessoa ela é diversa, com as suas diferenças. A pessoa com deficiência ela tem a sua diferença de mobilidade, tem a sua diferença em como ouvir a situação, em como ver. Eu digo isso, esse é meu sonho, como homem, como cidadão, entender que o mundo ele é plural, ele é diverso e ele precisa estar preparado para que todas as pessoas com as suas diferenças consigam viver em plenitude. Eu não posso entender que é absolutamente justo que eu saia do meu local, que eu caminho com as pernas e eu chego num determinado local meia hora antes que uma pessoa que caminha, que se locomove com cadeira de roda. A pessoa que está com a cadeira de roda, ela precisa chegar no mesmo lugar que eu, com a mesma justiça, equidade. Né? Tendo o suporte necessário para que isso aconteça. Nos ônibus, né? É lógico. Então, metrô, é isso. É sobre isso. Eu não posso entender que uma pessoa com cadeira de rodas demore 1h30 a mais para chegar no local porque ele tem uma dificuldade. Então, essa dificuldade, essas barreiras, elas precisam cair. Deputado, nós estamos encerrando o programa, chegou ao final, enfim, nosso tempo se esgotou muito rapidamente, teríamos até outros temas a serem abordados, mas fica para uma outra oportunidade. Nós estamos aí a 1 minuto do final, deputado. Eu queria que o senhor pedisse um pouco, agora falar um pouco nesse finalzinho, com o Fred cantor. Tá. Dá uma palhinha pra gente, a capela aí, dessa música que fez sucesso com o Padre Fábio de Mello, com o Marcelo Rossi. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Dá uma palhinha pra gente. Só Ela diz assim, para você então que nos acompanha, cante sempre essa canção e entrega tudo para Deus. Diz assim, ó: tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Obrigado, gente. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite. Prazer todo meu. Obrigado, gente. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.